A passagem de hoje dá continuidade ao conteúdo de Gênesis 24, que estamos vendo desde terça e quarta-feira. Gostaria de explicar brevemente o contexto da passagem de hoje. O servo de Abraão, Eliezer, dirigiu-se a Harã, terra natal de Abraão, para encontrar uma esposa para Isaque. Era um lugar muito distante, a cerca de 800 quilômetros da terra de Canaã. Assim que chegou, Eliezer orou para que pudesse encontrar com sucesso a pessoa que Deus havia preparado. O conteúdo de sua oração era que, se pedisse água a uma jovem, e ela não só lhe desse água, mas também se oferecesse para dar água aos seus camelos, ele saberia que ela era a pessoa que Deus havia preparado para ser esposa de Isaque e nora de Abraão. Quando estava terminando de orar, Rebeca apareceu. Ao pedido de Eliezer por um pouco de água, ela lhe deu de beber e disse que também daria água aos seus camelos. Então, querendo ter certeza da vontade de Deus, Eliezer perguntou de quem Rebeca era filha. Naquele momento, Rebeca disse que era filha de Betuel e neta de Naor. Naor era irmão de Abraão. Sabendo que ela era parente de Abraão, Eliezer agradeceu a Deus por lhe conceder um encontro bem-sucedido e deu presentes a Rebeca. Este é o contexto da mensagem de hoje. Ao preparar esta mensagem, desejei que a graça de um sucesso tão tranquilo na oração enchesse a vida de cada um de nossos membros. Na passagem de hoje, depois de passar por esses eventos, Rebeca correu imediatamente para casa e relatou sua situação. Seu irmão Labão, ao ouvir as palavras de Rebeca, correu para o poço e acolheu Eliezer e sua comitiva. Em seguida, guiou-os para casa, deu-lhes água para lavar os pés e serviu-lhes comida. Enquanto preparava a mensagem de hoje, interessei-me pelos títulos dados a Eliezer no texto e meditei sobre eles. Há 2 títulos para Eliezer registrados na passagem. O primeiro é o título que o irmão de Rebeca, Labão, usou quando viu Eliezer pela primeira vez. O segundo é o título que Eliezer usou ao se apresentar à família de Rebeca. Nesta manhã, ao meditar sobre esses 2 títulos, espero que possamos pensar em como devemos nos perceber e como devemos viver nossa confissão. Primeiro, o título inicial de Eliezer foi o que Labão lhe chamou: Bendito do Senhor. Depois de ouvir o que Rebeca disse ao voltar, Labão correu imediatamente para o poço. O versículo 30 registra o motivo pelo qual ele foi até ele. Lerei o versículo 30. Ele viu o pingente no nariz de sua irmã e as pulseiras em seus braços, e ouviu Rebeca contar o que o homem lhe dissera. Por isso, foi procurá-lo, e o encontrou de pé junto aos camelos, perto da fonte. Há 2 razões registradas nas Escrituras para Labão ter corrido. Primeiro, porque viu o pingente no nariz e as pulseiras nos braços de sua irmã Rebeca. E segundo, porque ouviu o que Rebeca disse sobre Eliezer. Claro, a hospitalidade de Labão a este convidado provavelmente se devia à cultura do antigo Oriente Próximo de tratar bem os hóspedes. No entanto, se olharmos para Gênesis 29, vemos que Labão era um homem que enganou Jacó, fazendo-o trabalhar por 14 anos em vez de 7. E em Gênesis 31, 7, está registrado que Labão mudou o salário de Jacó 10 vezes. Olhando para isso, podemos ver que Labão era uma pessoa com forte apego às coisas materiais. Portanto, passei a pensar que a primeira razão mencionada no versículo 30, o fato de ter visto o pingente e as pulseiras de sua irmã, foi provavelmente a razão pela qual Labão o tratou bem. Talvez até melhor do que o trataria de outra forma. O pingente era de meio ciclo de ouro, que é cerca de 5,71 gramas. As pulseiras eram de 10 ciclos de ouro, que são 114,2 gramas. Então, o título que Labão deu a Eliezer, Bendito do Senhor, pode ter sido impregnado pelo sistema de valores de Labão, que valorizava a riqueza material. Labão era um idólatra, não um homem de fé em Jeová. Mas aos olhos de Labão, que tinha esses valores, Eliezer era alguém abençoado pelo Senhor. Às vezes, cometemos esse mesmo erro.
percebemos as pessoas através do sistema de valores do mundo. Sem saber quem uma pessoa realmente é, nós a julgamos com base no que ela tem ou em algumas histórias que ouvimos de outros, e decidimos que tipo de pessoa ela é. E se, como Eliezer, ela atende aos padrões do mundo, é considerada uma pessoa abençoada. Por outro lado, se não atende aos padrões do mundo, é considerada não abençoada, e alguns podem até desprezá-la ou ignorá-la. O segundo título registrado na passagem é servo de Abraão. Eliezer se apresentou como servo de Abraão. Ele acabara de viajar uma longa distância de 800 quilômetros. Ele veio liderando outros servos, com 10 camelos, e todas as coisas boas da terra de Canaã. Ele também veio com o papel muito importante de encontrar uma esposa para o filho de seu senhor. E ele era velho. Portanto, não precisava necessariamente se apresentar como servo de Abraão. Se ele quisesse se exaltar, poderia simplesmente não se apresentar. Ao enfatizar a importância de seu papel, ele poderia ter elevado seu próprio valor. E naquele momento, Labão estava falando bem dele, chamando-o de bendito do Senhor. Em tal situação, não havia necessidade real de mencionar que ele era um servo. Mas Eliezer revela que ele é servo de Abraão. E ele se lembra claramente de sua identidade e do dever que deve cumprir como servo de Abraão. Apesar de estar com fome e exausto da longa jornada, Eliezer confessou isto. Vamos ler juntos o versículo 33. Em seguida, puseram-lhe comida, mas ele disse: Não comerei enquanto não disser o que tenho para dizer. Disse Labão: Então fale. Eliezer diz: Enquanto não disser o que tenho para dizer. A palavra para o que tenho para dizer aqui é a palavra hebraica. Ela tem vários significados, incluindo palavra, mandamento, assunto, feito ou revelação. Embora esta palavra seja usada com vários significados dependendo do contexto, se você olhar para seu uso, ela comumente contém o significado de uma palavra dita por Deus. Então, você pode pensar na frase, enquanto não disser o que tenho para dizer, como contendo o significado de antes que eu diga as palavras que devo dizer, a mensagem de Deus que devo entregar. Eliezer disse que não comeria nada até que tivesse declarado a palavra de Deus que havia recebido. Ele está dizendo, não importa o quão faminto eu esteja, não importa que tenha viajado 800 quilômetros, falar da missão de Deus vem antes de desfrutar do meu próprio benefício. Através deste versículo 33, podemos entender que Eliezer, como servo de Abraão, reconheceu a tarefa de encontrar uma esposa para Isaque como uma palavra de Deus, um mandamento de Deus. E ele reconheceu que cumprir esta palavra era mais importante do que desfrutar de sua própria satisfação e benefício. Então, nesta manhã, espero que possamos refletir sobre nossa própria identidade, nosso próprio título. Como estamos nos chamando e nos percebendo agora? Devemos ter a mesma identidade de Eliezer, a identidade de um servo. E devemos lembrar que, enquanto vivemos neste mundo, temos uma missão de Deus, uma palavra de Deus, que tem precedência sobre tudo o mais. O mundo certamente nos julgará. Se possuímos o valor material que pode proporcionar pingentes e pulseiras de ouro, e temos status e influência mundanos, o mundo provavelmente nos avaliará como pessoas abençoadas. Em nossa igreja também, há muitos que são notáveis econômica, social e academicamente em várias áreas. O mundo provavelmente dirá a esses membros: você é uma pessoa abençoada. Mas o que está claro é que não devemos nos enganar nesse momento. Devemos possuir a identidade de um servo. Eliezer tinha a autoridade e a posição para comandar 10 camelos e vários servos, e carregava as melhores coisas de Canaã, mas não as considerava suas. Ele se lembrava de que era meramente servo de Abraão, e que todas essas coisas deveriam ser usadas com o propósito de encontrar uma esposa para Isaque. Da mesma forma, devemos ter a identidade de servos que receberam a palavra de Deus
e devemos nos esforçar para cumprir esta palavra, esta missão de Deus, com humildade e transparência. Devemos nos lembrar claramente que tudo o que desfrutamos, possuímos e podemos fazer neste mundo não é nosso, mas nos foi temporariamente confiado por Deus para cumprir sua missão. E o caso oposto também é verdadeiro. Talvez para cumprir a palavra de Deus, a missão de Deus, não tenhamos muito. Nesse momento, o mundo pode nos julgar, dizendo: você não é abençoado pelo Senhor. Mesmo que não tenhamos pingentes ou pulseiras em nossas mãos, mesmo que não tenhamos nada, o mundo pode não nos valorizar muito. Mas não devemos nos enganar. Não devemos ser iludidos. Ainda devemos nos lembrar de nossa identidade como servos do Senhor. Mesmo que nos falte valor mundano, ainda somos servos de Deus capazes de cumprir a missão de Deus. Mesmo que nos falte coisas que são valiosas da perspectiva mundana, Deus nos deu tudo o que precisamos para cumprir sua missão. Se não temos algo, se Deus não nos deu, é porque não é necessário para o papel que Ele nos deu, a missão que nos confiou. Somos plenamente capazes de cumprir a missão de Deus, exatamente como somos agora. Portanto, quer pareçamos uma pessoa abençoada pelos padrões mundanos, ou, inversamente, uma pessoa não abençoada, devemos nos lembrar disto. Nossa identidade é a de um servo de Deus. E porque somos servos de Deus, temos uma missão de Deus, e há uma palavra de Deus que devemos cumprir. Deus nos confiou sua obra, e para realizá-la, devemos valorizar o valor de Deus, a palavra de Deus, como mais importante do que nossa satisfação, nosso benefício ou qualquer outra coisa. Nesta manhã, quero que possamos orar por nossa identidade. Espero que possamos orar para lembrar a identidade que Deus nos deu, não as vozes que ouvimos do mundo. E espero que este se torne um momento de oração para que possamos viver uma vida que prioriza a missão de Deus, a palavra de Deus, deixando de lado nossa satisfação, nosso benefício, as coisas que queremos fazer, as coisas que desejamos, para cumprir esta identidade, esta missão da palavra de Deus. Para que, ao dormir esta noite, ao perguntarmos a Deus: Senhor, como foi o meu dia hoje? Possamos esperar e orar para que, através de nossa vida diária, o nome de Deus tenha sido um pouco mais belo, o Evangelho da cruz de Jesus tenha sido um pouco mais testemunhado, e o nome de Deus tenha se tornado mais precioso e honrado para mais pessoas. Quando oramos assim de madrugada, creio que Deus agirá e será glorificado na vida cotidiana, em todas as áreas e momentos da vida, através de cada um de nossos amados membros a quem Ele ama.